O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando na sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, durante este ano estamos rezando na liturgia, sobretudo com o Evangelho de São Lucas. E existe uma particularidade do Evangelho de São Lucas que é importante de ser considerada na meditação que vamos fazer. Qual é uma das particularidades do Evangelho de São Lucas? São Lucas tem algumas parábolas que são próprias do seu Evangelho. E essas parábolas são construídas tendo presente a dinâmica da contradição. Nós encontramos na primeira parábola a parábola do pobre Lázaro e do rico. De um lado o pobre, do outro lado o rico. Na parábola do pai misericordioso, 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho não aceita o perdão que o pai concedeu ao filho mais novo. E na parábola deste domingo, nós encontramos o fariseu e o publicano. Essa contradição, a construção da parábola, que considera 2 lados, nos remete àquilo que nós somos internamente. Internamente existe uma luta no nosso ser. Existe a luta daquele que quer fazer a vontade de Deus e daquele que resiste à vontade de Deus. Aquele que quer viver segundo as suas vontades e aquele que deseja viver segundo a vontade de Deus. O que as parábolas indicam? Que o caminho para a felicidade é o caminho da vontade de Deus.
É sujeitando a nossa vontade à vontade do Senhor que nós trilhamos o caminho da vida feliz. A parábola deste domingo está no capítulo 18. E começamos a leitura do capítulo 18 no domingo passado, ouvindo uma outra parábola de Jesus que tratava da oração. Jesus fala de um juiz que não temia a Deus, de uma mulher que procurava o juiz com insistência e pela sua insistência o juiz decidiu atender. O que Jesus ensinou no Evangelho do domingo passado, que a oração precisa ser constante. Nós precisamos perseverar na oração. Aquele que persevera na oração, tudo alcança. A persistência não ocorre como um movimento que visa convencer o Senhor acerca do que Ele deve fazer na nossa vida. Não se trata de uma perseverança para convencer o Senhor sobre o que Ele deve fazer. A perseverança na oração nos faz compreender o plano de Deus. E a oração constante já é uma verdadeira vitória. Pela oração constante nós vamos vencendo as dificuldades. Pela oração constante nós vamos nos abandonando nas mãos de Deus, colocando nele a confiança e dele recebemos a força que necessitamos para seguir com a nossa missão. No domingo passado, Jesus nos ensinou que precisamos ser perseverantes na oração. Neste domingo, através da parábola, Jesus prolonga o ensinamento sobre a oração, indicando um elemento fundamental para que a oração seja eficaz. O elemento que Jesus apresenta e que a liturgia da palavra apresenta através da primeira leitura do Evangelho é a humildade. A oração humilde, como dizia o texto da primeira leitura, ela ultrapassa as nuvens, ela chega ao coração de Deus. A Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dispensa com abundância a sua graça sobre os humildes. O fariseu, ele cumpre rigorosamente os preceitos da lei. O fariseu observava estritamente cada um dos preceitos que eram estabelecidos pela lei judaica. Aliás, o fariseu da parábola, ele cumpre mais do que a lei estabelece. A lei estabelecia que ele deveria fazer jejum uma vez durante a semana. E o fariseu diz no texto que ele fazia 2 vezes o jejum durante a semana. A lei estabelecia que ele deveria doar o seu dízimo, mas o dízimo era doado considerando alguns produtos. Ele diz que oferece o seu dízimo de toda a sua renda. Qual é o problema do fariseu? Diz o texto que o fariseu saiu do templo e saiu do templo sem ser justificado. Por que o fariseu não foi justificado? Justificação é sinônimo de salvação. Porque o fariseu, primeiro, ele está cheio de si mesmo. O fariseu se coloca diante de Deus e exalta a si mesmo por tudo aquilo que ele faz. Pela sua fidelidade aos preceitos estabelecidos pela lei, o fariseu se sente cheio de mérito e, porque tem méritos, pode exigir de Deus. Ele se vê merecedor de receber as bênçãos de Deus, as graças de Deus. O seu coração está dominado pela soberba. O fariseu se vê como alguém que é muito bom, e porque é muito bom, Deus tem a obrigação de atender os seus pedidos. Deus tem a obrigação de derramar sobre ele a sua graça, porque ele é bom. Este é o primeiro ensinamento que a palavra de Deus nos convida a acolher. Precisamos superar a mentalidade do fariseu. Nos colocamos na presença de Deus e devemos nos colocar na presença dele com humildade, reconhecendo quem nós somos, que nós não temos méritos para requerer absolutamente nada. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos porque Deus é bom. Nós podemos pedir a Deus porque Deus é bom.
mas não vamos receber porque nós somos bons. Nós recebemos porque Deus é bom. Porque diante dele nós não merecemos nada. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós somos pecadores, somos pobres e miseráveis diante de Deus. Mas Deus, na sua bondade, nos cumula com as graças. O primeiro ensinamento: se colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo quem nós somos. Aqui está uma explicação por que nós não alcançamos muitas graças. Porque nos colocamos diante de Deus com arrogância. Nos colocamos diante de Deus para exaltar a nós mesmos. Ficamos olhando para aquilo que nós fizemos de bom e nos esquecemos de reconhecer diante de Deus que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, que nós necessitamos da sua misericórdia. Segundo ensinamento a partir do fariseu. O fariseu, além de exaltar a si mesmo na presença de Deus, o fariseu é alguém que se vê melhor que o outro, e porque se vê melhor que o outro, ele se sente no direito de desprezar o outro. Ele despreza o outro. A introdução do texto deste domingo começa: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. O fariseu, que acredita que a salvação é mérito dele, e segue, e desprezava os outros. O fariseu está desprezando o outro porque ele se vê melhor que o outro. Essa atitude do fariseu, como no início da homilia indiquei, ela continua viva em cada um de nós, que nos sentimos melhor do que aquele cujos pecados estão mais evidentes que os nossos pecados. É o que está acontecendo na parábola. O publicano é um pecador público, o seu pecado é conhecido. O publicano era cobrador de impostos. Os impostos eram estabelecidos pelo Império Romano. O que ele fazia? Ele colocava um valor a mais do valor estabelecido pelo Império. E o valor a mais iria para o seu próprio bolso. Trata-se de alguém que explora o povo, que oprime o povo, com os altos tributos já estabelecidos pelo Império e acrescido pela sua ganância. O publicano é um pecador público, e o fariseu, que se vê melhor que os outros, se sente no direito de desprezá-lo. Ele diz: o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. O publicano reconhece diante de Deus a sua pequenez, enquanto o fariseu se sente no direito de dizer que ele não é semelhante ao cobrador de impostos. Essa atitude é uma atitude que nós também podemos cometer. Aconteceu recentemente na nossa cidade. Um fato muito trágico, assustador. Um ato de violência que causou comoção na população. As investigações indicam que se trata de um médico que entra e tira a vida de duas pessoas. Isso é assustador. Isso nos deixa preocupados. Mas na meditação da liturgia deste domingo, considerando o Evangelho, a inspiração que me veio foi essa: nós, se não tomamos cuidado, nós nos sentimos no direito de julgar aquele cujo pecado está evidente. É um crime que tem que ser punido de acordo com a lei, por isso nós temos um código de leis estabelecido no país e deve ser julgado segundo as leis do país. Ponto. É um erro, é um ato grave, um atentado contra a vida. Ponto. Mas nós não temos o direito de julgar ninguém. Que Deus nos livre. Talvez nós nunca tenhamos a coragem de tomar uma arma em punho para tirar a vida de alguém, mas nós utilizamos outros instrumentos para tirar a vida das pessoas. Tudo leva a crer que se trata de uma rivalidade profissional. Quantas vezes nós também cultivamos uma rivalidade profissional? Denegrimos o outro, atentamos contra a reputação do outro, portanto estamos utilizando outros instrumentos para atentar contra aqueles que nós consideramos nossos rivais. É fácil condenar o outro porque o seu pecado está exposto, mas e as nossas hipocrisias?
e as nossas incoerências e as armas que nós utilizamos para tirar a vida das pessoas. É o que o Evangelho nos convida a pensar. Bando de fariseus, ficamos olhando o pecado do outro que está evidente, condenando e acusando o outro, mas nós estamos fazendo a mesma coisa, só que utilizando outras armas, ou estamos fazendo de modo que as pessoas não conseguem perceber. É importante, à luz do Evangelho deste domingo, pedir a Deus a graça de um coração como o coração do publicano. Jesus não ameniza para o publicano. Jesus reconhece o pecado do publicano. Mas Jesus diz que ele saiu justificado do templo, porque ele bateu no peito. Veja, nós começamos a missa pelo ato penitencial. Depois da saudação inicial, o ato penitencial. Inclusive hoje fizemos a recitação do confítulo, o Confesso a Deus. E há um gesto inserido pela igreja que nós fazemos quando rezamos o confesso, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e emoções, e dizemos: por minha culpa, minha grande culpa. Por que nós batemos no peito? Veja, nós realizamos esse gesto logo no início da missa, para que o nosso espírito seja como o espírito do publicano. Nós estamos no templo não porque merecemos estar no templo. Nós estamos rezando não porque temos mais méritos que os outros. Nós nos aproximamos da mesa da Eucaristia não porque somos mais dignos, mas porque Deus é bom. Nós precisamos realizar esse gesto de bater no peito, não simplesmente como um gesto ritual e tão somente um gesto ritual. Nós precisamos bater no peito pedindo a Deus: Senhor, dai-me a graça de ser como esse publicano, que se reconhece diante de vós um pecador, que não merece absolutamente nada. Esse é o convite que a liturgia nos faz. A nossa oração precisa ser uma oração humilde, de alguém que se reconhece pequeno diante de Deus, de alguém que se reconhece pecador, e que precisa do perdão e da misericórdia de Deus, tanto quanto aqueles cujos pecados são divulgados pela mídia. Nós precisamos também do perdão e da misericórdia de Deus. Como está a sua oração? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus e do outro como um fariseu? Alguém que se vê merecedor das graças de Deus? Alguém que se rebela contra Deus quando vem a provação? Alguém que se revolta contra Deus quando surge a tribulação? Ou você se reconhece diante de Deus pequeno, pobre e pecador, como o publicano? Como nós nos comportamos diante do outro? Como alguém que se sente superior ao outro porque o pecado do outro está exposto, está divulgado pela Bíblia? Por isso me sinto no direito de espezinhar o outro, de delatar o outro, de expor as fraquezas do outro, de delatar os meus rivais, porque eles devem ser aniquilados? Ou nos colocamos como publicano, reconhecendo que temos em comum a miséria humana? A diferença é essa. O pecado do outro está mais visível e o meu está mais escondido, porque todos precisamos da misericórdia de Deus. E qual é o risco que nós corremos? É o risco que Jesus está apresentando no Evangelho. Desses cujos pecados são conhecidos por todos, porque são divulgados pela mídia, esses podem sair justificados do tempo, perdoados, ou seja, chegados à alegria da salvação. E nós, que nos sentimos no direito de condenar o outro, porque os nossos pecados estão escondidos, vamos sair do templo sem a justificação. É grave, é sério. Jesus está dizendo: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Como nós estamos rezando? Como o fariseu ou como o publicano?